Hoje você é a pessoa que você aprendeu a ser. Só que se você não tá feliz com a pessoa que você aprendeu a ser, com a pessoa que você é hoje, é porque tá na hora de você entender como que eu vou ser a pessoa que eu quero ser. Galera, o tema de hoje é sobre auto-engano. Qual é a minha proposta? É libertar mulheres de vários conceitos que ela tem na cabeça dela. E que, consequentemente, faz ela se sentir incapaz, faz ela se sentir uma merda, faz ela se sentir não merecedora. Eu sempre pergunto isso, mas eu quero saber de novo. Quem aqui já ouviu isso? O que te falta é vergonha na cara. Você tá sempre se enganando. Então eu quero fazer você entender que existe um porquê dos seus comportamentos. Você é como você é, não é porque você não tem vergonha na cara, não é porque te falta força de vontade. Você é como você é por diversos motivos. Um deles, que eu sempre falo, você é como você aprendeu a ser. E tá na hora de você aprender a ser como você quer. Consegue perceber isso, gente? Hoje você é a pessoa que você aprendeu a ser. Só que se você não tá feliz com a pessoa que você aprendeu a ser, com a pessoa que você é hoje, é porque tá na hora de você entender como que eu vou ser a pessoa que eu quero ser. Como construir os resultados que eu quero construir. Como? Então não é falta de força de vontade, é falta do como. Então é o seguinte, quão triste você ficaria se você fosse abandonada pelo seu marido? Quão triste você ficaria se você perdesse o seu emprego? O que acontece é o seguinte, a gente costuma superestimar o nosso sofrimento. Você vai ficar triste por um tempo, só que os estudos comprovam, os estudos mostram que não é bem assim que acontece. O que acontece é o seguinte, depois de pouco tempo, normalmente entre 6 meses e 1 ano, você tende a retornar aos níveis médios de felicidade que você tinha antes do acontecimento. Você volta a ter o seu padrão de felicidade, mesmo tendo perdido o seu marido, mesmo tendo perdido o emprego. A pessoa que tem sempre o padrão de enxergar o lado ruim da vida, ela vai continuar assim, ela vai voltar. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa que tá sempre de mal com a vida, tá sempre reclamando, tudo pra você é um motivo de reclamação, se você ganhar na Mega Sena, você ficar milionária, se o seu padrão de comportamento é sempre reclamar, sempre olhar pro errado, sempre olhar pro ruim, vai passar de 6 meses a 1 ano, você vai voltar a ser essa pessoa. Você vai voltar a sempre olhar pro lado ruim de alguma coisa, sempre reclamar, a sempre buscar o ponto negativo de uma situação, a ser uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata. Agora, se você é uma pessoa que o seu nível de felicidade é uma pessoa positiva, uma pessoa que tende sempre a procurar o lado bom, mesmo das desgraças, você pode sofrer um acidente, você pode perder sua perna, que depois de 6 meses a 1 ano você vai voltar a ter esse nível de felicidade. Você vai começar a olhar o lado positivo por ter sofrido um acidente. Você vai falar, pô, eu perdi a perna, mas eu tô viva. Pô, eu perdi a perna, mas isso, eu poderia... Pô, eu perdi a perna, mas eu tô acompanhando a vida do meu filho crescendo. Então é isso. De 6 meses a 1 ano você pode estar ferrada na sua vida. Se você for uma pessoa resiliente, uma pessoa que consegue enxergar o lado bom das coisas, você de 6 meses a 1 ano, você retorna aos seus níveis de felicidade ou de tristeza e de reclamação. Se você é aquela pessoa sempre insatisfeita, que nunca está satisfeita com nada, você vai de 6 meses a 1 ano, mesmo tendo uma vida maravilhosa, ganhando o que você sempre quis na vida, você vai voltar esse tipo de pessoa. Você vai voltar a ser esse tipo de pessoa. E essa capacidade fantástica a gente chama de resiliência. E a resiliência é uma das razões que nos fizeram chegar até aqui enquanto espécie, nos trouxe até aqui, que fez a gente chegar onde a gente chegou. E por trás dessa capacidade tem um fenômeno muito interessante que as pessoas não costumam enxergar. Por trás da capacidade de resiliência tem o auto-engano. Eu vou dar um exemplo de um auto-engano para você poder entender qual é a função dele e como a gente está acostumado a fazer isso sem perceber. Quem aqui tem o hábito de colocar o despertador meia hora antes? Você põe 30 minutinhos antes para depois ter mais 30 minutos para dormir. Você coloca meia hora antes para ter a sensação que você tem mais 30 minutos. Só que você entende que não faz sentido nenhum, porque afinal de contas você acordou antes. Porque você colocou para antes o despertador. Você só teria 30 minutos a mais se alguém te marcasse uma reunião. Vamos dizer, você tem uma reunião às 8 da manhã. Você tem que acordar às 7. Aí você põe o despertador às 6h30. Você não ganhou meia hora. Você se enganou para criar em você um sentimento de, eu tive mais meia hora.
Você só teria meia hora se você tivesse o seu compromisso de 8 desmarcado. O seu compromisso de 8 passou para 8h30. Aí você ganhou meia hora. Então essa é uma forma do auto-engano. O auto-engano, ele tá presente a todo momento na nossa vida. E eu quero que vocês entendam o auto-engano como uma espécie de defesa, sabe? É como se fosse o seu sistema imunológico da mente. Presta atenção, gente. O auto-engano, entenda ele como um sistema imunológico da mente. Mas, Carol, como assim um sistema imunológico da mente? O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico tem como objetivo proteger o nosso corpo das coisas que entram nele, né? Das doenças que entram nele. Faz sentido? O sistema imunológico é isso. Você tem o sistema imunológico e esse sistema imunológico te protege das doenças. O auto-engano é como se fosse o sistema imunológico da mente. Imagina o seguinte, imagina que você cria esse auto-engano na intenção de estabilizar o seu emocional. Exemplo, você tá numa dieta. Você começou uma dieta na segunda-feira. E aí veio o final de semana. E aí no final de semana, você vai na casa da sua sogra e tem uma pizza, tá? Tem pizza no jantar da sua sogra. E aí você não resiste, você vai comer um pedaço. Você começa a construir várias justificativas que começam a trazer pra você uma estabilidade. E você se engana. Exemplo, ser magra não é pra mim. Eu sabia que não ia dar certo. E aí essas ideias começam a brotar dentro de você e você começa a se convencer que o certo era fazer o que você fez. Pra quê? Pra que você saia da culpa. Pra que emocionalmente você fique estabilizada. E o que acontece? Começa a brotar na sua cabeça vários pensamentos, várias crenças erradas. E que cada vez que você se entrega a elas, vai fortalecendo e vai se tornando verdade aquilo ali. A ideia é voltar a estabilizar a sua mente. O que acontece é que sempre que ocorre, sempre que acontece alguma coisa que você julga uma tragédia, em seguida vem o seu auto-engano. Ele começa a funcionar. Pra quê? Pra estabilizar a sua mente. E você vai seguir vivendo como você vivia antes. Então não vai existir desgastes emocionais. Aquela mente do, cara, que fracasso. E aquela culpa que você alimenta ali dentro. Você cria o auto-engano, as justificativas para trazer para você um conforto e uma paz. Sabe por quê? Porque o normal do ser humano é estar em paz. O normal do ser humano é sentir que está fazendo o que é certo. Então a gente se engana trazendo justificativas de que aquele comportamento, ele foi certo. Dentro do contexto, ele foi o certo. Então a gente começa a construir, eu não mereço isso, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia, eu sou assim. Então o que acontece? Mesmo vendo uma tragédia, logo depois, a gente começa a construir essa estabilidade a partir do auto-engano. Entre 6 meses e 1 ano, você vai voltar a viver como você vivia antes. Por isso que a mudança de mentalidade, mudar o padrão de pensamento, a forma que você pensa, é extremamente indispensável. Falando sobre o normal é viver feliz, viver realizado, eu vivi uma situação muito interessante. Assim que eu comecei a mudar minha mentalidade, eu comecei a entender sobre isso. E isso é uma das coisas que eu comecei a estudar e que eu comecei a perceber. Quando a gente se engana pra não ter o conflito interno, eu tava me sentindo muito foda, muito poderosa. Emagreci pra caceta, 75 quilos, sabe? A minha vida mudou completamente. Eu comecei a conquistar tudo que eu queria. Comecei a me sentir muito capaz. E aí, eu falei, cara, a minha vida inteira eu nunca tinha me sentido assim. Desde que eu me entendo por gente, eu luto contra o sobrepeso, eu luto em busca, eu busco o me aceitar, o me amar. E não conseguia. Eu consegui isso com 29 anos de idade. Então eu passei 29 anos, sei lá, vou colocar aí desde os 6 anos, 7 que eu lembro que eu sofria bullying no colégio, me chamavam de gorda. Então eu vivi 22 anos em busca disso. Quando eu comecei a mudar a minha cabeça, sabe? A dizer não pra comida e não sofrer, sabe? A amar fazer dieta, a estar feliz sendo quem eu era. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu tô muito feliz. Eu tô muito realizada. E eu marquei uma sessão com o psiquiatra. E eu cheguei lá no consultório dele, sentei. Doutor Marcelo, o nome dele. Lembro até hoje, doutor Marcelo. Eu faço 38 anos agora, eu tinha 32. Tem 6 anos isso. Eu já tava há 4 anos, sabe, nesse caminho e cada vez mais realizada, cada vez mais me sinto. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu vou cair num prédio de 100 andares. E eu sentei lá e ele falou, o que que houve? E eu falei pra ele assim, olha, eu tô muito feliz. Aí ele,
Me fala mais sobre isso. Eu falei, não, mas eu tô muito realizada, muito feliz. Sabe, eu consigo hoje controlar as minhas vontades, eu faço o que eu quero, eu consigo dizer não pra comida, eu consigo ter a consciência que eu sempre quis ter, eu consigo me impor com as pessoas, eu consigo ser quem eu sempre sonhei ser. E aí ele ficou mudo, assim, uns 2 minutos. Ele falou pra mim assim, Carolina, eu tenho quase 30 anos de psiquiatria. Em 30 anos, nunca teve uma pessoa que pagou uma consulta comigo pra dizer que tá muito feliz. Você é a primeira pessoa. Aí eu falei pra ele, sim, mas a minha vida inteira foi sempre com angústia, sempre com culpa, com arrependimentos. Ele falou assim, sim, a sua vida antes era toda errada. A vida que você vive hoje é a vida que as pessoas precisam viver. Mas é uma vida que a gente não conhece. Porque o ser humano tem essa habilidade de se colocar em instabilidades internas. Não consegue orientar suas emoções, gerir suas emoções. O caminho certo é esse. Você não tem que achar que isso tá errado. E eu falei assim, gente, que loucura. Eu falei pra ele, mas é estranho, tá muito feliz, tá totalmente realizada. É estranho perceber que consigo realmente o que eu quiser. Eu só preciso encontrar o como. E eu saí de lá. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas eu me sinto hoje num prédio de 100 andares. Eu falei pra ele, eu tô com medo de cair de cima desse prédio. E ele me falou uma coisa que me marcou o resto da vida. É o que eu falo para meus alunos do curso fechado. Ele me olhou e falou assim, olha, você só vai cair desse prédio se você parar de subir. Se você parar de subir, você começa a cair. Pode ir. Só falou essa frase. E qual foi o meu entendimento nisso? Eu não tenho que parar. Eu tenho que chegar no topo e continuar caminhando pro topo. A crença limitante, depois do sol vem a tempestade. E ele falou, você só vai cair se você parar de subir. E eu olhei pra ele e falei... Então, a gente tá tão acostumada a sofrer, a reclamar, que a gente sempre acha assim, tá tudo bom, vai acontecer alguma desgraça. Não vai acontecer desgraça. E se acontecer, você retorna seus níveis de felicidade, a pessoa que você se transformou. Então, se você vive uma vida onde você acha que você nunca vai ser feliz, nunca vai ser realizada, vai. Se você acha que você é aquela pessoa que não tem força de vontade, que não tem vergonha na cara, que vive se enganando, é porque você precisa ajustar o seu emocional, porque o auto-engano é pra ter o ajuste emocional. Então, como evitar o auto-engano? Ajustando os seus padrões de pensamento. Beleza, galera? Eu queria muito que você comentasse o que você percebeu, quais fichas caíram com esse conteúdo. Qual é o maior auto-engano que você pratica com você mesma? Tô muito feliz, vamos embora numa nova fase de conteúdos novos e transformadores. Um beijo.